Capítulo número 8. Regras do Projeto Cultura. Certo? Pessoal, as regras do Projeto Cultura, elas são, assim, fundamentais para a permanência de vocês na própria igreja. Por quê? Porque se você não segue as regras, ou então se você acha que elas não são necessárias, o que acontece? Você vai se meter a fazer o que você não pode e isso vai te prejudicar espiritualmente. Então, eu vou pegar aqui cada modalidade e explicar como é o processo, né? Inclusive, essa é a última aula desse capítulo e no próximo a gente já vai entrar na explicação, né, correspondente às modalidades. Então, esse já chega a ser um prefáciozinho do próximo grupo de aulas, tá? Que vai ser postado após a prova que vocês vão fazer ainda. Então, pessoal, quando a gente fala de regra, né, cada regra tem a sua modalidade específica e algumas regras são gerais, né, para todas elas. Então eu vou exemplificar aqui para vocês e eu peço que vocês escrevam, tomem nota porque essa parte é importante também, tá? Regra número 1. Jovens que não são batizados com o Espírito Santo não podem apresentar. Obreiro, por que essa regra foi criada? Por que ela existe? Eu não concordo com ela é muito injusta. Vamos lá, eu vou estar explicando para vocês. Quando a gente... Meu anjo, pega um pouquinho mais de água pra mim. Quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, a gente está falando de algo importante e primordial. Um exemplo. Digamos que você vá fazer, uma casa. Você vai construir uma casa. Se eu falar para você assim, olha só, Pedrinho, você vai construir a casa, mas para fazer essa casa, você não vai poder usar cimento. Como é que você vai construir a casa? Me explica. Vai fazer de barro? Madeira? Que diabo você vai fazer? Não tem como. Então, o Espírito Santo, ele é algo que não tem como você não tem como ignorar essa coisa na equação, porque sem ele a gente não tem o que passar. E quando a gente está apresentando, a gente não está só seguindo um roteiro ou fazendo uma dança. A gente está de fato ali transmitindo o que a gente tem. Se você não tem nada para transmitir, aquilo ali vai ser para você uma coisa vazia. Uma apresentação, assim, uma coisa como qualquer outra. Então, quando a gente dança, e vocês já aprenderam que uma apresentação não é uma coisa vazia, ela tem uma finalidade, que é ganhar almas. Se você não conseguir ganhar ainda nem a sua própria alma, como é que você vai para a rua? Como é que você vai se colocar na frente do altar para ganhar a alma de uma outra pessoa? Tá entendendo? Então, pessoal, essa regra, ela é recente no Projeto Cultura, tá? E eu até abri mão, né? Isso é uma regra nacional e eu até abri mão para algumas situações, né? Porque até o CPC acabar, a gente tá mantendo aí um padrão de trabalho que já vinha sendo feito. Então, o padrão vai mudar depois que a gente finalizar o CPC, porque aí a galera que é oficial do Projeto Cultura já vai estar operando, já vai ter o seu certificado, tudo certinho. Então, pessoal, quando a gente pega e a gente fala assim, ó, galera, vamos apresentar, a gente está falando de transmitir alguma coisa. Então, transmitir alguma coisa envolve você ter algo para transmitir. Se você não tem o Espírito Santo, não tem como te usar naquele momento, porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo egoísta para com a sua pessoa. Ah, Breno, por que o senhor vai estar sendo egoísta? O que tem a ver o senhor ser egoísta com o fato de eu estar dançando sem o Espírito Santo? Pessoal, eu não sou o tipo de líder e, na verdade, eu acredito que nenhum líder de bloco ou de cultura é. Nós não somos o tipo de líderes que tapamos buraco ou usamos pessoas para resolver os nossos problemas.
Aí quer dizer que eu posso botar a pessoa no fogo porque eu recebi uma ordem e eu tenho que cumprir aquela ordem? Não, eu tenho que arrumar uma outra forma criativa, igualmente boa, para desenvolver o trabalho sem precisar daquela pessoa. Por quê? Porque naquele momento aquela pessoa não está capacitada para se apresentar. Então, não é uma questão de acepção, não é uma questão de divisão, é uma questão de zelar pela alma de vocês. E olha só que bacana, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, aí, poxa, vocês vão ter o que passar, vocês vão ter o que transmitir, vocês vão estar mais bem preparados e o trabalho vai fluir melhor, vai ser bem mais legal trabalhar no projeto, entendeu? Então, essa é uma das regras principais e ela vale para todos os projetos, tudo bem? Aí agora, vamos para as regras voltadas à dança, tá? Dança, nós temos duas regras primordiais. A primeira regra é: não pode dançar dança de rua dentro da igreja, apenas balé, certo? E apesar do pastor Wallace ter comentado ontem, né, na reunião, rapazes não podem dançar balé no projeto Cultura, não podem. Infelizmente não, né? Devido a algumas situações que já ocorreram, foi vetado que rapazes participem do balé, né? Porque é uma modalidade mais feminina, envolve estar sempre com meninas, passos, né, que tem que encostar muito uma pessoa na outra, então tipo assim, é complicado colocar um rapaz no meio de várias meninas, então isso não faz bem assim. E diga-se de passagem, o homem de Deus, ele tem que estar próximo de outros homens de Deus, certo? Você não vê na Igreja Universal esposas de pastores andando em grupos de obreiros, você não vê, né? Então, assim como grupos de pastores, então elas andam o quê? Com as obreiras, elas se relacionam com as obreiras. Então, com relação ao balé, é a mesma coisa. Não tem como um rapaz ficar, por exemplo, eu vou usar o exemplo, né, que foi feito ontem. As meninas faziam um tipo de anel na coreografia, aí fechava, aí uma levantava os braços e descia no anel, certo? Aí, aí cada uma ia descendo, ia fazendo um canãozinho, pá, e muito bonito. Como que um rapaz ia fazer aquilo? Não ia ficar bacana, não ia ficar legal, não ia ficar respeitoso. E vale lembrar, né, inclusive a gente entra no porquê dança urbana não se pode ser dançada dentro da igreja, porque quando a gente fala de dança urbana, né, a gente está falando de uma dança forte, de uma dança com linguagem mais agressiva, de passos mais potentes, digamos assim. A dança urbana não é mais importante do que o balé, nem o balé é mais importante do que a dança urbana. Ambos são igualmente importantes e têm uma finalidade diferente. Porém, né, a dança urbana, ela mexe com partes do corpo que o balé não mexe. Ela tem impacto, ela tem bah! Então, tipo assim, são vários detalhezinhos. E quando a gente está dançando dentro da igreja, a gente tem que levar em consideração que quem está no altar é Deus, é o Espírito Santo. Então não dá para botar uma pessoa dançando coreografias muito fortes, porque é como se fosse uma falta de temor, uma falta de reverência. Inclusive, é por isso que hoje em dia jovens não dançam mais no altar. Você vê, o altar ele é de um respeito tão grande que nem o teclado hoje em dia fica mais em cima do altar, ele fica embaixo. Antigamente ficava em cima do altar. Por que não fica? Porque o altar ele é santo, ele é sagrado e ele deve ser respeitado. O balé é uma coisa mais espiritual, no sentido de que a música ela é mais uma adoração, ela é mais um louvor. Então é uma coisa mais propícia a estar se fazendo dentro da igreja. Os passos são mais suaves, então por isso que foi feito dessa maneira. Entenderam? Licença, gente. Por isso que foi feito dessa maneira. Então, quando a gente pega e a gente vai fazer algum tipo de trabalho e esse trabalho ele vai ser feito de dança urbana, ele não pode ser feito dentro da igreja, ou então ele só pode ser feito com a autorização, né, explícita do pastor do bloco ou então do bispo do estado, porque aí eles acompanham de perto o que está sendo feito e quando a apresentação é feita,
a coisa fica assim, melhor, tá entendendo? A coisa fica mais bem direcionada, tá? Então, essa regra, né, ela é muito importante, ela deve ser seguida à risca, tá? Então, não pode ser feito o quê? Não pode entrar balé, não pode ter homem no balé, tá? E também não pode apresentações feitas na frente do altar, se forem de danças urbanas. Ah, mas o pastor falou assim, assado. Galera, o pastor Wallace, ele até então não fazia parte da Força Jovem, ele é novo na Força Jovem e alguns detalhes ele está aprendendo ainda, entendeu? Então, por isso que ontem ele falou, não, mas São Paulo faz e pereré, periri. São Paulo é um outro estado, né, uma direção diferente, e se um dia a direção aqui for mudada, a gente também vai mudar e aí vocês serão informados, tá bom? Mas até o momento, no Rio, né, que tem a sua direção aí, que é o Bispo Randall, não pode. Tudo bem? Sim, isso urbanas é só evento externo, é praça, estádio, situações em que a gente quer impressionar o pessoal assim, pelo estilo mesmo, que é uma coisa que chama atenção, tá? Então, pessoal, vamos à próxima diretriz, né, do trabalho. Pessoal, jovens que estão compondo, né, assim, o trabalho do teatro, eles têm que avaliar o seguinte: o teatro, ele é uma pregação, tudo bem? Então, o teatro, ele não é um trabalho simples, ele é um trabalho que, enquanto está sendo feito, você tem que entender que tem vários demônios ali em volta do local onde a peça está sendo feita, e eles estão observando o que vocês estão fazendo. Então, muitas das vezes, a pessoa, ela atua, ela faz, ela participa do teatro, mas ela não tem a visão espiritual de que aquilo ali é uma guerra. Ela não está indo para fazer uma peça. Ela não está indo para pegar, não, eu vou fazer uma peça e vai ser muito bacana. Cara, se tu tá nessa visão, de coração, tá tudo errado. Olha, eu sempre digo isso até pro pessoal da dança, quando vocês vão para uma peça, quando vocês vão tocar, quando vocês forem dançar, vocês estão indo para uma batalha, vocês estão indo para uma guerra, é como se fosse um obreiro indo trabalhar sexta-feira. Então, vocês estão indo ali para enfrentar, para confrontar o diabo, e isso tem que ser assim, visto de uma maneira muito clara. Então, os jovens que vão participar do teatro, pereré e piriri, esses jovens, eles têm que ter a ciência, poxa, eu estou indo apresentar, mas eu estou indo para uma guerra, então eu tenho que me preparar. Porque o jovem, quando ele vai dançar, quando ele vai atuar, quando ele vai cantar, e o teatro é até mais forte do que isso, porque o teatro, ele substitui diretamente o pastor. Muitas das vezes o teatro, ele é uma pregação. Então é como se você estivesse pregando lá. Mas você não é um pastor. Então é uma coisa assim, que tem que ser levada com muita seriedade, galera. Porque o diabo, ele está ali na espreita, certo? E a regra, qual que é a regra? Jovens que forem fazer o teatro não podem atuar mais fazendo papel de demônio, papel de diabo. Não, se for, isso tem que ser explicitamente autorizado pelo pastor do bloco, certo? E tem que ser feito num contexto, existe toda uma estrutura que deve ser seguida. Então, a gente vai fazer a peça assim, assim, assado, você vai ser o demônio e você vai ser Jesus. Galera, isso não existe mais. Isso não pode ser feito, em hipótese alguma, tá? Porque foi avaliado que ao longo dos anos, né, jovens que desempenhavam determinados papéis assim mais fortes, acabaram saindo da igreja, acabaram abandonando a fé. E alguns voltaram assim para práticas terríveis. Então, é uma coisa muito pesada e não é qualquer um que faz. Inclusive, eu aconselho vocês o seguinte: Albert, eu vou fazer o teatro. Cara, vai fazer o teatro, tem que estar pronto. Vai fazer ali a banda, tem que estar pronto. Porque é uma coisa muito forte, gente. É uma coisa muito assim,
pesada, não é uma coisa, eu vou lá dançar, não, eu vou lá atuar, eu vou lá cantar na reunião. Você não está só cantando na reunião, você está confrontando um montão de demônios, você não está só atuando, você está confrontando um montão de demônios. Então, se você pega e você faz isso de qualquer jeito, né? Se o seu líder falar, vamos fazer, porque às vezes os líderes esquecem, vamos fazer uma peça, você vai ser o diabo. Galera, não pode, tá? Não pode, isso aí é básico do básico, não pode, de jeito nenhum, não seja. E se você não está preparado para atuar, se você está errando de alguma forma, galera, não atue. Mas o obreiro vai saber que eu fiz besteira e o obreiro vai saber que aconteceu. Olha, é preferível que o obreiro saiba e que a sua alma seja salva do que todo mundo pense ali que você está tranquilão, que está show de bola e você depois aconteça alguma coisa e vá parar no inferno. Então, pessoal, o trabalho é sério, é muito sério, muito sério. E por isso que jovens que não têm Espírito Santo não podem desenvolver esse trabalho, tá bom? Então, regras primordiais, tá? Vocês estão anotando, né, gente? Então tá bom. Galera, banda. Pessoal, hoje em dia a gente tem na igreja vários cantores, a gente tem aí uma galera que canta bem pra caramba, e a gente sabe que a pessoa, quando ela quer apresentar o talento dela, ela quer ali mostrar, né, o talento para todo mundo, e a gente até entende isso. Mas o que acontece? As bandas hoje em dia, e essa regrinha a gente estabeleceu aqui na Catedral, tem dado muito certo, tá? Cantores são 2 por reunião, tá? Como assim, obreiro? 2 por reunião. Digamos que você tenha na sua banda, tô arriando aqui, digamos que você tenha na sua banda, você tenha lá, sei lá, 4 cantores. Você não vai pegar e botar os 4 para cantar na mesma reunião, todo mundo cantando junto. Te louvar, e fica todo mundo cantando ao mesmo tempo. Galera, para os cantores é maravilhoso, é mágico. Para quem tá ouvindo, é uma bosta, é horrível. Tá? O efeito que causa é um efeito de furdunço, bagunça, é uma coisa horrorosa. Então, banda trabalha com músicos e no máximo 2 cantores, voz principal e voz secundária ou backing vocal. Então, por favor, tem muito cantor na sua igreja? Show de bola, mas é 2 por reunião. Aí você faz uma escala para ver quem vai cantar em cada situação, entendeu? Aí fica divididinho, fica separado, fica lindo, fica maravilhoso. Então, galera, basicamente essas são as regras assim primordiais, né, do trabalho do Projeto Cultura, né? Regras com relação à roupa, vestimenta e tal. Isso aí a gente vai abranger um pouco mais para frente, né, quando a gente falar especificamente de cada modalidade. Então você que vai fazer o CPC para o teatro, você não precisa saber sobre as regras da roupa do balé, por exemplo, né? A gente só estabeleceu aqui as principais porque são essas que fazem a reunião funcionar melhor e são as mais importantes com relação à parte espiritual, tá bom? Então, galera, basicamente, né, essas são as aulas, né? Temos aqui um conjunto de 8 aulas. Estudem com sabedoria, não entendeu muito bem a aula, volta, tá? Compara as suas anotações com as anotações dos seus colegas e, como eu já falei, vocês têm aí 1 semana e meia para poder estudar, aprender o que foi passado aqui nessas aulas, tá? Para vocês poderem fazer a prova. Pessoal, eu não vou facilitar na prova, tá? Porque, como vocês sabem, o Projeto Cultura é um projeto que demanda comprometimento, é um projeto que pede, ele cobra que a pessoa seja uma pessoa assim proativa, uma pessoa que se importe de fato com o projeto, uma pessoa responsável. Então, se vocês não forem esse tipo de pessoa, o ideal é que vocês participem de outro trabalho. E eu não estou falando assim, não merece estar no projeto. Não, de jeito maneira. Só que cada pessoa tem um perfil. Por exemplo, eu tenho um jeito, certo? Nem toda pessoa tem outro. Não é toda pessoa que entra na Igreja Universal que vai ser pastor, certo? Então, assim como não é toda pessoa que entra que vai ser obreiro. Então, Deus, ele conta com a gente de formas diferentes, certo? Então, se você não estiver dentro do conjunto de características
que vão fazer um projeto aí na sua igreja avançar, evoluir, você é livre para procurar outros projetos. Se você não passar, né, nessa primeira fase do CPC, você pode fazer ele novamente, tá? Porque o CPC é 2 vezes por ano, né, no início e no final do ano, tá? Então, assim, mas a porta ela é aberta a todos, né? Então, se esforcem, se apliquem, porque esse CPC ele não vai ser fácil, tá? Eu não vou fazer uma provinha simples, eu vou pegar, vou estudar, vou ver um pouquinho aqui de cada vídeo e vou ir. Cara, se fizer isso não vai passar, tá bom? Estou avisando logo de cara, não vai passar. Então, basicamente, é isso, galera. Muito obrigado, tá? Você que assistiu esse primeiro módulo inteiro, meus parabéns. E a partir do próximo módulo, você vai escolher qual é a modalidade que você vai participar. Lembrando que você não vai ser obrigado a participar da modalidade que você não quer. Por exemplo, obreiro, eu não gosto de teatro, mas na minha igreja o obreiro pede pra gente fazer peça. Cara, o ser humano, e isso é instintivo, o ser humano ele só faz o que ele gosta, só faz bem o que ele gosta. Então, se eu pegar e eu falar pra você assim, olha só, faça uma peça, se você não gosta de peça, você detesta peça, você pode até fazer por obediência, mas você nunca vai ser tão bom quanto o cara que gosta, quanto o cara que é comprometido com aquilo, quanto o cara que ama fazer peça. Então, ao invés de ficar colocando as pessoas, né, para trabalhar em coisas que elas não gostam, a gente já estabelece aqui que você só vai trabalhar no que você gosta. Obreiro, mas só tem eu de teatro na minha igreja. Vai fazer monólogo. Obreiro, mas só tem eu de balé na minha igreja. Vai fazer solo. Mas você vai fazer o que você gosta. E você vai ser o ponto de partida para a sua modalidade crescer cada vez mais. Entendeu? Então, vocês vão escolher uma modalidade específica, né? Porque a gente vai dividir. E aí você vai assistir às aulas da sua modalidade. Obreiro, mas eu quero me inscrever para fazer mais de uma... Eu quero me inscrever para poder trabalhar em mais de uma modalidade. Você vai poder, tá? Aí você vai fazer, você só vai ter que assistir as aulas das modalidades que você quer. Aí você vai escolher, eu quero assistir dança. Aí você vai lá, você vai assistir as aulas da dança e você também vai assistir as aulas da banda, ou então do teatro, aí você escolhe, tá bom? Fica a seu critério, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das aulas e, por gentileza, deem um feedback para mim do que vocês estão achando da aula, se vocês estão achando legal e se a aula tá bacana, esse formato em vídeo. A gente ia fazer escrito, mas a gente acabou mudando porque em vídeo o Obreiro Ebert, que foi quem deu a ideia, fica melhor, né? Fica mais interativo para vocês, tá bom? Então tamo junto, galera. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.